A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós comentaremos a lição de número 2, Adultos, que tem como título O Reino Dividido, Jeroboão e Roboão. Amém? Lição de número 2, lições bíblicas adultos, dando prosseguimento às lições desse terceiro trimestre, a qual nós estudaremos o livro de Primeiras Reis e Segunda Reis. Então vamos lá ao nosso subsídio. O texto áureo encontra-se em Provérbios, capítulo 19, versículo 11. Assim nos fala: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Verdade prática: os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Primeiras Reis, capítulo 12, os versículos 1 ao 10, depois o versículo 13 e 14, depois os versículos 26 ao versículo 29. Amém? Então vamos dar prosseguimento ao nosso subsídio do seu canal EBD Fácil e Motivadora. Lição de número 2. O reino dividido, Jeroboão e Roboão. Na aula passada nós já estudamos como foi a ascensão de Salomão ao trono. Fizemos o contexto histórico. Os irmãos que assim não assistiram, é de fundamental importância, meu irmão, assistirem a nossa aula anterior, porque nós fazemos um contexto histórico, uma síntese histórica para os irmãos compreenderem como Salomão chegou ao trono. E na lição de hoje nós daremos prosseguimento de onde paramos, ou seja, onde Salomão agora vem o seu filho e assume o reino, a ascensão do reino, sendo que Deus já tinha falado para Salomão que o reino seria dividido, porque ele se desviou dos caminhos do Senhor, ele se desviou daquilo que tinha proposto em seu coração no início da sua caminhada como rei de Israel. E Deus fala para ele que não vai dividir o reino no seu reinado por amor de Davi, por amor a ele, mas por amor a Davi e por amor a Jerusalém. Porém ele fala, porém de teu filho o reino será rasgado, mas pelo menos uma tribo você vai ficar reinando, porque eu tenho amor a Davi. Tenho amor a Davi, eu falei com ele, que pelo menos não vai deixar de haver rei sobre Judá, nenhum rei de Judá vai deixar de existir, mas por amor a Davi. E nessa lição é o que nós vamos estudar, que é o reino dividido. Aí é quando entra em cena o filho de Salomão, que tem por nome Roboão. Roboão é o filho de Salomão. E Jeroboão, que era um servo de Salomão. Era um servo que estava ali sobre as coisas das tribos de José. E este era o Jeroboão, que nós vamos comentar também um pouco à frente sobre este personagem, que é o tema principal da lição, esses dois personagens, tanto Roboão quanto Jeroboão. Então, meus amados irmãos, nós vemos que Salomão foi o terceiro rei de Israel, porque a nação era unificada ainda. Saul, Davi e Salomão foram os três reis da nação unificada, e Roboão pegou ainda o início, até que se dá a divisão do reino, que nós vamos estudar. Então, fazendo uma introdução breve nisso aqui, nós já falamos que a ruína do reino, a separação do reino, já foi anunciada por Deus. Isso é Salomão, como eu falei para os irmãos, porque ele se desviou dos caminhos do Senhor. Em paralelo a isso, meu irmão, enquanto Deus falou com Salomão, Deus também usa um profeta que tem por nome Aias, e este profeta prediz a ruína de Salomão, mas quando ele vai falar com Jeroboão, porque quando ele fala com Jeroboão, esse profeta vem, sabe o que esse profeta vem faz, meu irmão? Ele rasga a sua capa de profeta e dá 10 pedaços dessa capa a Jeroboão.
e diz que Deus vai rasgar o reinado da mão de Salomão justamente pelo fato de este ter se curvado aos deuses falsos, porque Salomão se curvou aos deuses falsos e ter se desviado dos caminhos do Senhor. Então isso chegou ao conhecimento de Jeroboão e ele tinha ciência disso. É o que a gente vai ver lá no terceiro tópico, que chegou a época que ele vai se rebelar contra Salomão e Salomão tenta o matar e ele foge. Por quê? Porque Deus tinha falado para ele, mas só que eles queriam antecipar o plano de Deus na sua vida. E quando o homem tenta antecipar o plano de Deus na sua vida, meu irmão, as consequências são desastrosas. E como aconteceu com Jeroboão, teve que fugir, ir para uma terra longínqua, foi para o Egito até Salomão morrer. Quando Salomão morre, ele ouve a notícia que Roboão está reinando, ele regressa para Jerusalém, e aí é quando se unem as outras tribos que estavam insatisfeitas com o reinado desde Salomão e se concretizando a divisão no reino de seu filho Roboão. O autor da lição vai falar nesses 3 tópicos da lição. O primeiro tópico ele vai falar sobre as principais causas da cisão. Nós estamos falando que vamos falar das principais causas da cisão. Por quê? O autor aqui não vai entrar nos pormenores que o reino foi dividido, mas o reino foi dividido, aqui ele vai falar das principais causas da cisão no primeiro tópico, vai falar sobre os erros de Roboão e sobre o reino e a idolatria de Jeroboão. Mas eu tenho que falar para os irmãos compreender que o reino foi dividido. Então, antes de entrarmos nessas principais causas, meu irmão, é mister falar sobre o reino dividido, porque o reino foi dividido. E nessa divisão do reino, meu irmão, 10 tribos que ficaram conhecidas como as tribos do norte, o reino de Israel, ficou ao comando de Jeroboão, e as 2 tribos que vieram a ser conhecidas como as tribos do sul, que era Judá e Benjamim, ficaram conhecidas como Judá. Então o reino de Israel, a nação de Israel foi dividida entre o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. O primeiro rei das tribos do norte, ou seja, de Israel, foi Jeroboão, que ficou com as 10 tribos, conforme a profecia de Aías, né? E as 2 tribos que ficaram do lado do sul ficaram sob o comando de Roboão, ou seja, Roboão saiu no prejuízo, porque não quis dar ouvido aos conselhos dos sábios, dos homens mais velhos que tinham a experiência de vida e tinham o conselho, que era o conselho que deveria ser seguido. Isso não quer dizer, meu irmão, que os mais novos, os mancebos, os moços, tenham conselhos bons. Tem sim, mas o conselho que foi dado aqui, nessa época aqui, porque eles eram amigos de Roboão. A palavra de Deus fala aqueles que foram criados juntos com Roboão e certamente falaram aquilo que Roboão queria ouvir. E aí que está o perigo, quando a pessoa quer conselho, mas conselho que lhe apraz a sua vontade que já está no seu coração. Porque um conselho que viesse contra ele, certamente ele não iria receber bem, como ele não recebeu bem o conselho dos anciões, que era o conselho certo que ele deveria ter seguido e evitaria esse desastre que aconteceu, que foi a divisão do reino. Portanto, o reino foi dividido e agora Israel começou a ser reinado por 2 reis paralelamente. Por quê? Porque um estava governando ao norte e outro ficava governando ao sul. E dentre esses governos, nós percebemos que as tribos do norte tiveram 11 reis, ou 11 monarcas, e por quase 200 anos tiveram reis, porque no ano de 722, a Síria veio e levou cativo o reino do norte. Todo o reino do norte, ou seja, as 10 tribos foram levadas cativa para a Assíria. Outra coisa interessante de se falar também, meus irmãos, que os reis das tribos do norte, do reino do norte, vamos falar assim, do reino de Israel, foram todos reis perversos, reis maus, que não andavam nos caminhos do Senhor, faziam tudo mal aos olhos do Senhor. Enquanto o reino do sul oscilava, meu irmão. Tiveram reis maus, reis ruins, mas também tiveram reis bons, reis que tinham compromisso com a palavra de Deus, reis que seguiram os mandamentos de Deus. E talvez seja isso a causa de o reino do sul
embora seja um reino menor do que o do norte, ser levado cativo quase mais de 100 anos depois que o reino do norte foi levado cativo. Porque quando o reino do norte foi levado cativo pela Síria, os irmãos se lembram, quem estava reinando era Ezequias, lá em Judá. E o que aconteceu? Senaqueribe veio com seu exército para também levar o reino do norte cativo. Mas Deus vem e intervém. Quando Deus envia apenas um anjo e mata ali 185 mil soldados em uma só noite. Por quê? Porque era um rei que seguia os estatutos de Deus, os mandamentos de Deus, estavam de acordo com a vontade de Deus. Ezequias fez isso, ele pega aquela carta de afronta que é encaminhada a ele por Senaqueribe e leva ao templo e apresenta a Deus. E Deus age, meu irmão, em benefício daqueles que nele confiam e que nele aguardam. E foi retardado esse cativeiro do Reino do Sul. Foi retardado, mas se o povo, se os reis se entregassem ao Senhor, andassem nos caminhos do Senhor, certamente não seriam levados cativos como foi levado o Reino do Norte. Porém, meu irmão, o reinado veio a se degradar e no ano 606 acontece a primeira leva de judeus levada cativa, agora pela Babilônia, que a Babilônia agora vence a Síria e agora se torna um império que estava governando politicamente naquela época. A Síria caiu sobre a Babilônia e Babilônia vem agora e leva cativo os maiorais, os que se viam nos palácios, as pessoas de nome de Judá e Benjamim leva cativo. E o ano vai se passando, tem a primeira leva, a segunda leva e por fim acontece a terceira leva no ano de 586 a.C., quando Nabucodonosor vem ajudar e destrói não só a cidade como o templo, destrói os muros, são tudo derribados e o povo é levado cativo em massa, permanecendo alguns pobres na região. Então Israel agora está desolada e foi levada cativa. Por quê? Porque é o que está falando para os irmãos, é o reino do sul. Existiu o reino do norte, que já foi levado cativo no ano 722 a.C., e agora o reino do sul é levado cativo no ano de 586 a.C. Lembrando que no ano 606 começa a contagem dos 70 anos de cativeiro, porque ali estava englobando os dois reinos e, consequentemente, Israel por completo, a nação por completa. Então, de 606 a 536 foi o período do cativeiro, que durou 70 anos, conforme preconizou Jeremias, profetizou Jeremias. Então o reino foi dividido, o reino passou agora a ter comandado por dois reis, e o autor da lição vai comentar agora como se deu essa divisão, quais as principais causas da cisão. E o autor vem falar, a primeira causa é sobre a carga pesada de Salomão. Por quê? Porque o reino, meu irmão, começou a se degradar, não no reinado de Roboão, mas começou isso já desde Salomão. Porque a gente viu na lição passada que Davi deu as instruções a Salomão, que ele tinha que andar nos caminhos do Senhor, teria que fazer a vontade do Senhor, que em todos os seus dias ele sairia bem no reinado. Mas Salomão pede sabedoria, mostrando, como nós vimos na aula anterior, que ele tinha sim sabedoria já antes de pedir sabedoria a Deus, mas isto veio a deturpar, ou seja, ele veio a perder a intimidade com Deus. Porque o homem que tem sabedoria e não tem intimidade com Deus, meu irmão, é um homem que está à parte de Deus. Ele não tem o conhecimento da verdadeira sabedoria que vem de Deus, a essência da sabedoria de Deus. E Salomão agora começa a se distanciar de Deus. Era um homem sábio, mas que estava sem Deus, ou seja, a sabedoria agora dele, meu irmão, que estava sendo usada não para o reino, não para seguir os preceitos divinos, mas para fazer conforme aquilo que seu coração desejava. E ele começa o quê? A colocar uma carga pesada junto ao povo, ou seja, o povo agora tem uma carga pesada em sua vida. Por quê? Porque Salomão, meu irmão, a palavra de Deus nos fala que ele tinha 1000 mulheres, 70 concubinas e 300 esposas. Ou seja, imagina a carga do seu reinado que tinha para manter-se diariamente.
E a Bíblia nos fala que ele pegou as 12 tribos de Israel e todo mês uma tribo era responsável pela manutenção dos mantimentos do palácio. Agora imagine alimentar tantas pessoas, cuidar de tantas pessoas. Nós estamos falando aqui de 1.000 mulheres, fora os seus empregados, os seus funcionários, os seus servos, os seus soldados, meu irmão, o seu exército, no caso, né? Tudo isso Salomão tinha colocado a cargo do povo, além de fazer algumas obras de grandiosas, né, quanto ao aspecto arquitetônico, que foi o seu palácio e o templo. O templo durou 7 anos para ser construído, meu irmão. E ele pegou 30 mil israelitas para fazer esse serviço. Ele não pediu voluntariamente quem quisesse fazer o serviço, como Moisés fez lá. Meu irmão, nós estamos precisando de ouro, de prata. Aqueles que tiverem o coração voluntário e quiserem doar para o Senhor, para tão grande essa obra, para construir esse tabernáculo móvel aqui no deserto, que faça isso voluntariamente. Mas Salomão não fez. Ele pegou, 30 mil, escolheu 30 mil. E aqueles 30 mil ali ficaram trabalhando durante 7 anos. Trabalhavam um mês ininterrupto e ficava descansando 2 meses, descansando entre aspas, né? Porque os impostos não deixavam de ser pagados. Eles deixavam de fazer o serviço forçado, o que Salomão fez com que eles fizessem ali. Mas em um mês eles trabalhavam aquele serviço pesado de buscar cedro, de carregarem pedras e construírem o templo. Então foi uma carga pesada que Salomão tinha posto sobre o povo, e essa carga estava agora com seu filho Roboão. E o povo foi proclamar isso a Roboão, para que ele tirasse essa carga. Por quê? Porque o templo já foi construído, o palácio já foi construído. Vamos para um pouco da expansão arquitetônica do reino, para dar um pouco de lazer, dar um pouco de folga ao povo, tirar os impostos que são pesados, são muito pesados. Está, meu irmão, ali mantendo principalmente o palácio, as regalias reais, e o rei assim não deu ouvido ao povo. Então essa foi uma das primeiras causas, que é a carga pesada de Salomão. Foi uma carga pesada que Salomão impôs sobre o povo, e isso é bem claro no texto, porque quando as tribos se levantam para ir a Roboão, eles falam disso, para tirar essa carga pesada que foi imposta pelos teu pai sobre nós. A causa da cisão também que veio foi tudo, a carga pesada, que no caso vem estar as principais causas, no caso, né, isso, as principais causas sobre a divisão, que o autor da lição fala, a cisão do reino. Então nós percebemos que o povo vivia nessa opressão, vivia numa opressão sobre o reinado de Salomão. E isso veio a causar insatisfação nos seus súditos. E essa insatisfação foi levada. Salomão reinou durante 40 anos e certamente o povo já estava mesmo insatisfeito. Além do mais, nos seus últimos anos de vida, Salomão vem a se desviar do Senhor. Venha servir a outros deuses, como a palavra de Deus nos fala, que Salomão se desviou dos caminhos do Senhor, meu irmão. E tudo isso porque ele agora ama muitas mulheres, meu irmão. Estranhas, a palavra de Deus nos fala. Tudo aquilo que Deus tinha falado a Moisés, que Moisés falou para os israelitas que saíram, e isso era apregoado aos reis de Israel, à nação de Israel, Salomão fez tudo ao contrário. Deus falou: o rei que vocês vão pôr sobre vocês não deve ter muitas mulheres, não deve amontoar ouro para si, não deve juntar cavalo, nem descer para a terra do Egito. Salomão fez acordo com todos, meu irmão. E o povo se desviou, porque quando o líder se desvia, o povo tende a seguir o líder, e o desvio começou a se erradicar agora em Israel, e o povo já estava longe do Senhor. O povo ficou longe do Senhor. E o povo longe do Senhor, meu irmão, o caminho fértil para a ação maligna do diabo. E o diabo veio e agiu na mente
não vou falar nem na mente, mas nas atitudes do povo, começou agora a fazer com que o povo se desgarrasse, que a nação viesse a ser dividida, porque ele vem para isso, para querer dividir, para querer diminuir, para querer colocar um contra o outro. E o povo que estava unificado no reinado de Davi, no reinado de Salomão, embora opressivo, mas Salomão com sua sabedoria conseguiu ainda manter o povo unido. Agora vem seu filho e vem reinar, porque foi Deus que tinha falado que ele ia reinar. A palavra de Deus me fala que Roboão vinha ser reinar. Em 2 Crônicas 12:1 fala que sucedeu, pois, que havendo Roboão confirmado o seu reino e havendo se fortalecido, ele deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Então se percebe, meu, que Roboão começou bem, mas depois que ele viu que o reino está firmado, agora eu consegui o que eu queria, o reino está firmado, ele se afastou de Deus. E esse afastamento de Deus, meu irmão, leva à decadência, tanto física, espiritual, quanto emocional. E daí que surgiu, meu irmão, essa divisão do reino. Por quê? Porque devido toda aquela carga pesada que Salomão tinha colocado sobre o povo, era impostos, era trabalhos forçados, era mantimentos para o seu palácio, o povo veio assim ficar insatisfeito. E essa situação foi levada a Roboão, e Roboão não dá ouvido ao povo. Por quê? Porque ele incide no mesmo erros de Salomão, que é o tópico 2, vai falar sobre os erros de Roboão, a repetição dos erros de Salomão. O povo se reúne ali com Jeroboão, porque Jeroboão era servo de Salomão, como eu falei para os irmãos. Ele era servo de Salomão, servia Salomão ali, fazendo os serviços da casa de José, e certamente ele entendia muito bem sobre essa questão de impostos. E vem o profeta Aías e fala para ele que ele vai reinar. 10 tribos vai ser. Aí é quando ele se rebela contra Salomão, e Salomão tenta matá-lo, mas sem sucesso. Por quê? Porque Deus falou que ele ia reinar. E ele faz o que? Ele vai e foge para o Egito e lá permanece até a morte de Salomão. Aí ele está lá no Egito e chega a notícia para ele que Salomão, a quem buscava matá-lo, morreu, e agora ele volta para Jerusalém e se reúne com o povo que já estava insatisfeito desde o reinado de Salomão, e agora Roboão vai reinar, e as 10 tribos ali congregam com Jeroboão e leva essa causa a Roboão para que Roboão tirasse essa carga pesada do povo. E Roboão vai e ouve os anciões das 10 tribos que estão insatisfeitas e fala para eles que daqui a 3 dias vocês voltam que eu vou ter resposta para vocês. Aí ele vai se consultar com os sábios, meu irmão. Os sábios que aconselhavam Davi, que aconselhavam Salomão, certamente muitos já idosos, anciões, velhos. E ele toma conselho com os sábios e os sábios falam para ele, meu irmão, que ele deve sim dar ouvido ao povo, que ele deve servir ao povo e dar ouvido àquilo que o povo está pedindo, porque assim Deus vai estabelecer que o seu reino se fortaleça. E ele ouve aquelas palavras, mas certamente não era aquilo que ele estava ouvindo. Ou seja, ele tinha 12 tribos sob o seu comando. Olha quantos de impostos. Quantas pessoas não trabalhavam para manter a luxúria, vamos falar assim, o luxo que tinha ali o rei, assim como seus súditos, seus empregados que habitavam no palácio real, para diminuir, ele ceder aquilo, deixar de arrecadar. Eu vou deixar de ter lucro, vou deixar de obter riqueza, eu vou deixar para servir esse povo. Aí ele vai e toma conselho com os mais jovens, mas os mais jovens que ele toma conselho não eram jovens sábios. Eram seus colegas, meu irmão, eram seus amigos, porque a Bíblia fala que aqueles que cresceram com eles, ele foi tomar conselho com aqueles que cresceram com eles, e ele vai tomar esse conselho, e os jovens falam para ele, não, deixa dessa conversa. Fala para o povo, se teu pai castigou com açoite, tu vai castigar ele com escorpiões. Fala para ele que o dedo mínimo do teu pai não chega nem nada aos teus pés, ao que você vai fazer. E assim o rei foi e tomou este conselho, meu irmão, com os jovens. E ele dá ouvido aos conselhos de quem?
ao conselho dos jovens, porque ele tomou o conselho, mas não querendo ser aconselhado, querendo ser instruído, tomar o conselho sincero, mas sim, ele queria aquilo que agradasse a si próprio, que era o quê? Permanecer como está, lucrando, tendo regalias, impostos entrando no Fundo Monetário Real. E ele dá ouvido aos conselhos dos seus amigos. Então, o que vem acontecer, meu irmão? O povo vem a se rebelar, se revoltar. E agora vem constitui Jeroboão como rei das tribos do norte, essas 10 tribos. E houve essa rebelião. Ele tenta até levantar o seu exército para lutar contra seus irmãos, mas Deus intervém e não permite. Porque o erro não foi, vamos falar assim, unicamente das 10 tribos que se rebelaram, mas o erro já está nele, que não deu ouvido e permaneceu nos erros. Ele repetiu os erros de Salomão, porque Salomão já vinha cometendo um erro, mas Deus falou, o reino de Salomão não vai ser dividido enquanto você estiver reinando por amor a Davi. Observe, irmão, que os erros já vinham persistindo desde Salomão e agora está em Roboão, e Roboão não dá ouvido à palavra de Deus, e Deus vem e o reino é dividido com a permissão de Deus, porque ele ouve os maus conselhos dos seus amigos, meu irmão. E ele ouve, o reino agora é dividido, e ele fica com apenas 2 tribos. Imagine só, ele estava com 10 tribos, arrecadando impostos, tendo regalias no Palácio Real, e agora daquelas 12 tribos cai para 2. Agora eu fico imaginando, será que agora ele não cedeu, ele não perdeu muitos luxos, muitas regalias? Observe que era uma coisa que poderia ser evitada. Ele iria deixar de construir obras arquitetônicas, certamente. Ele iria deixar de arrecadar o que ele arrecadaria para arrecadar um pouco menos. Mas não iria ser uma queda tão grande dele deixar de arrecadar de 10 tribos, de ter 10 tribos como ainda seu súdito, subordinado ao seu comando, do que agora 10 tribos. Olha o que ele perdeu. Porque certamente, meu irmão, essas 2 tribos não conseguiram, eu falo, suprir tudo aquilo que tinha com as outras 10 tribos. Então ele saiu perdendo, saiu em desvantagem, porque ele deu ouvido aos maus conselhos, meu irmão, dos seus amigos. Então nós devemos ter cuidado, porque buscar conselho, meu irmão, é um sinal de humildade, sim, mas eu tenho que ter a dependência de Deus para saber quais são os conselhos que eu estou tomando, de quem eu estou tomando conselho. Deus permite sim que pessoas nos orientem, por isso ele concede à sua igreja os dons espirituais, a instrumentalização do Espírito Santo na vida dos seus servos para guiar o povo para que não venha a pecar, não venha a errar, meu irmão. Então, ele deveria tomar conselho, deveria sim, mas deveria saber de quem ele estava tomando conselho, porque se buscarmos um conselho que queremos ouvir, meu irmão, já estamos num caminho perigoso, e foi esse caminho que Roboão seguiu, porque ele estava buscando conselho daquele que ele queria ouvir mesmo. O conselho que ele queria ouvir era o que já estava no seu coração, e a palavra de Deus nos fala em Provérbios 12, que Roboão estava buscando, era aquilo que já estava no seu coração. E Provérbios 12:15 fala o quê? O caminho do tolo é reto aos seus olhos, meu irmão. Mas o que dá ouvido aos conselhos é sábio. Então eu devo buscar os conselhos, meu irmão. Não só conselhos que daquilo que eu quero ouvir, mas daquilo que é o correto, que é o certo. Porque Deus sempre está pronto para nos aconselhar, usar pessoas sábias para nos dar conselhos, meu irmão, certos. E o salmista também ora a Deus para que o projeto de conselhos ruins dos maus intencionados. Observe o que fala lá o Salmo 64:2. Fala assim: esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, meu irmão.
Então eu tenho que ter muito cuidado contra os conselhos. E um texto clássico que é bastante conhecido é o Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então eu tenho que ter cuidado, meu irmão. Eu não posso deixar o orgulho se prevalecer no centro da minha vida, meu irmão. Eu devo discernir entre o bem e o mal. Eu devo saber o que é um conselho bom, o que é um conselho mau. E isso foi o que aconteceu com Roboão. Ele tinha maus conselhos. E esses maus conselhos iam levar ele à sua decadência. Mas ele deu ouvido porque era aquilo que estava no seu coração, era o seu orgulho, meu irmão. Era o que ele queria para si, era aquilo. Ele não queria se desprender do seu pedestal, mas não quis, porque ele não queria ser servo, não queria servir. Mas aquele que está reinando, meu irmão, deve sim estar disposto a servir, estar disposto a ceder, meu irmão. Porque o verdadeiro líder é esse, irmão, é aquele que sabe ceder quando as coisas estão desandando. Ele sabe ceder porque ele está vendo que a maneira que ele está seguindo, o jeito que ele está governando, o jeito que ele está liderando, está levando levando o povo a ficar insatisfeito. Mas essa insatisfação é quando tem coerência, vamos falar assim. E tinha coerência na época de Roboão. É isso que o autor da lição está querendo nos mostrar e a lição bíblica está nos mostrando. Então nós devemos ter cuidado, porque, meu irmão, em todo tempo vai existir sempre os bons conselhos e os maus conselhos. Então os maus conselhos é dado por pessoas insensatas, que às vezes dão até esse conselho, meu irmão, para agradar o líder. Vamos falar no nosso meio hoje, para agradar a liderança eclesiástica. Muitas vezes um líder pede um conselho e aquela pessoa talvez até tenha um conselho certo a dar, mas sabe que o conselho vai desagradar quem está pedindo. Ele dá um conselho mau. E esse conselho mau, meu irmão, vem causar uma queda espiritual, causa um declínio, tanto moral quanto ético. E torna aquela pessoa empobrecida e decadente. E tudo isso vem acarretar no povo de Deus. Então, meu irmão, nós devemos ter cuidado, porque nós devemos colocar de lado os interesses egoístas, devemos deixar de lado a bajulação dos conselheiros e dos liderados. Ele está fatalmente destinado ao fracasso, meu irmão, se ele ficar dando ouvido apenas a esses maus conselhos, sem o discernimento de Deus em sua vida. Então Roboão cometeu os mesmos erros, seguiu os maus conselhos de seus amigos e não teve cuidados com o conselho. Então nós devemos ter cuidados com o conselho. E o terceiro e último tópico vai falar sobre o reinado e a idolatria de Jeroboão. Nós já falamos de que essa lição vai falar de dois personagens, Roboão e Jeroboão. Jeroboão era filho de Nebade, pertencia à tribo de Efraim. Observe que ele pertencia à tribo de Efraim e foi o primeiro rei do Reino do Norte. Nós já falamos sobre isso. E ele reinou, meu irmão, durante o Reino do Norte 22 anos. Nós já falamos que ele, quando era jovem, ele servia ao rei Salomão. E Salomão se agradou sim do seu trabalho, e tanto que nomeou ele chefe dos servos da tribo de José. 1 Reis 11:28 está lá. Salomão colocou ele como chefe dos servos da tribo de José. E devido a isso, como ele era um chefe sobre uma tribo, ele entendia muito bem o esquema dos impostos do reino. E ele sabia que a reclamação do povo era consistente, o povo estava certo naquela reclamação. Então, meu irmão, ele era um homem, certamente, que tinha grande vigor e habilidade, meu irmão, mas todavia no reinado de Salomão, o que aconteceu? Comunicou o profeta Aías, como eu falei aos irmãos, comunicou que ele era escolhido de Deus e iria reinar sobre 10 tribos. Já falei sobre isso, porque o reino seria dividido por causa da idolatria do rei Salomão. Isso foi falado a ele, meu irmão. Aí é o que eu falei anteriormente, ele pensa que aquilo seria de imediato, ele se rebela contra o rei. E nós vemos isso desde Saul e Davi, que se rebelar contra o rei, meu irmão, não vai dar certo, porque Deus não está nesse lugar.
É no tempo certo, é na hora certa, meu irmão. É quando Deus determina o tempo. Aquele é o tempo de Deus, não é no tempo que ele queria. E ele se rebela contra o seu rei, e Salomão tenta matá-lo, como eu falei para os irmãos, e ele vai e se esconde no Egito, até a morte de Salomão, porque ele só volta quando ele ouve a notícia que Roboão agora está reinando. E lá ele permanece até a morte de Salomão. Então, Jeroboão é nomeado rei sobre as 10 tribos. Nós também já falamos sobre isso. Ele é o primeiro rei do reino do norte. Ele estabelece o seu trono lá em Siquém. E devido a isso, ele começa agora a cometer algumas práticas que desagradam a Deus. E a vida deste homem é tão marcada, meu irmão, que os reis maus de Israel, quando o Senhor vinha desagradar de um rei, ele sempre falava: e veio a seguir os caminhos de Jeroboão. Para você ter ideia, o peso que esse homem teve de mal, de perverso, de tudo aquilo que desagradava a Deus na vida do povo de Israel, quando o reino foi dividido. E o primeiro rei do norte, que foi Jeroboão, foi um rei péssimo, e todos os reis que sucederam depois dele foram reis péssimos, reis maus. Por isso a palavra de Deus sempre nos fala: e veio a seguir os caminhos de Jeroboão, filho de Nabade. Por quê? Porque ele virou sinônimo de coisa perversa, de coisa mal, de idolatria. Porque ele se estabelece rei ali em Siquém. E ele sabe da tradição que os israelitas têm de descerem ao templo para adorar. E o templo estava onde? Em Jerusalém. E Jerusalém agora estava pertencendo à tribo do sul. E ele reinava sobre as tribos do norte. E o que é que esse homem faz, meu irmão? A fim de permitir de não permitir, na verdade, né? De não permitir que o povo fosse lá para Jerusalém e entrasse em contato com os súditos da tribo do sul, que agora estava reinada por Roboão. Ele faz 2 altares, meu irmão, no reino do norte. Um em Dan, que está ao norte do reino, e outro em Betel, que está ao sul. Ele levanta 2 altares, ele coloca 2 bezerros de ouro e ainda proclama que aqueles bezerros de ouro foram que tiraram o povo do Egito. Observe, meu irmão, mas observe também quanto estava a degradação espiritual do povo, que o povo não se atentou para a idolatria que estava sendo plantada no reino através de Jeroboão, porque ele teve receio, vai que o povo desce e novamente se une e volta a ser um reino unificado, e vem e proclama Roboão como rei de todo Israel, e vão me matar. Então é melhor eu colocar o povo na idolatria. Ele se afasta agora dos caminhos do Senhor. Então ele criou ídolos para serem cultuados, meu irmão, pelo povo. Roboão criou. Ele também introduziu sacerdotes que não eram da tribo de Levi, porque essa era a determinação que Deus tinha falado a Moisés. E a tribo de Levi foi separada unicamente para isso, para guiar o povo, para fazer o culto, sacrifícios, meu irmão. E ele agora coloca pessoas que não são levitas, não são da tribo de Levi. E o que acontece com os verdadeiros levitas? Fogem para onde? Certamente para o reino do sul. E os verdadeiros levitas fogem. Isso está lá em 2 Reis, meu irmão, capítulo 11, 2 Crônicas. Na verdade é 2 Crônicas, capítulo 11, versículo 13 e 14, meu irmão. Além disso, além dele levantar altares pagãos com bezerros de ouro como deuses, ele introduz sacerdotes sem ter o preparo, sem ter a vocação, sem serem vocacionados por Deus, porque não era da tribo de Levi. Ele faz isso, ele corrompe o culto do Senhor. E também, meu irmão, sabe o que ele fez? Ele muda o calendário religioso que foi estabelecido por Deus lá através de Moisés. Ele antecipa a festa dos tabernáculos. Mas por que ele antecipa? Para que o povo não descesse para Jerusalém. Ou seja, se a festa vai ser realizada no mês de dezembro, eu vou colocar para o mês, aqui no meu reino, eu vou colocar para o mês de novembro. Lá em dezembro, eu vou colocar para novembro aqui, porque
o povo fica aqui, não vai descer para lá, porque se já comemorar aqui, não precisa comemorar lá. Entendeu? Então isso que ele faz, isso está lá em 1 Reis, capítulo 12, versículo 30, 32. E tudo isso ele fez, meu irmão, foi uma idolatria, e ele implantou a idolatria, apesar de ser o primeiro rei das tribos do norte, ou seja, do reino do norte. Ele veio a desagradar a Deus e se tornou uma imagem perversa aos reis que vieram depois deles. E tudo isso mostra as consequências da idolatria. O autor vai mostrar, porque ele foi um rei idólatra, se tornou-se idólatra. E este pecado de idolatria foi uma das principais causas do infortúnio do povo de Israel. E o cativeiro também veio para fazer isso, para curar o povo de Israel da idolatria que há tanto os rodeava e há tanto ele se abraçava, meu. Então nós devemos ter cuidado quanto a isso. Roboão implantou a idolatria em Israel. E isso é bem claro quando lemos as Escrituras. E nos nossos dias nós devemos ter cuidado com a idolatria, porque há pessoas que pensam que idolatria é só aquilo de eu criar uma imagem de escultura, ou pegar uma imagem de escultura e se ajoelhar e cultuar aquela imagem de escultura. Mas não. Idolatria, meu irmão, a pessoa que comete idolatria é todo aquele que vai direcionar o seu culto e sua reverência a qualquer coisa que não seja Deus. Há pessoas que idolatram o trabalho, há pessoas que idolatram o casamento, dinheiro, bens materiais ou qualquer outra coisa que ele venha se apegar e tire Deus da sua vida e coloque aquilo ou aquela pessoa em seu lugar. Então tudo isso caracteriza idolatria. Então nós devemos ter cuidado que as consequências da idolatria é desastrosa. Então essa lição veio para nos mostrar isso, que os erros, meu irmão, cometidos por pessoas anteriores a nós devem ser corrigidos. Nós não devemos permanecer nos mesmos erros. Se sabemos que alguma coisa está errada, alguma coisa está em desacordo com aquilo que está preconizado na lei de Deus, nós devemos reaver os nossos conceitos e mudar para melhor reavermos os nossos erros. Também devemos dar ouvidos a conselhos bons. É claro que nós vamos ouvir os conselhos maus também, mas nós devemos estar cientes de que Deus é o verdadeiro conselheiro. O conselho que Deus dá, meu irmão, ele não faz o homem perecer, assim como os conselhos maus. Então nós devemos perceber e tirar isso de nossa mente, porque a soberba, o orgulho, meu irmão, muitas vezes vai fazer nós darmos ouvido a conselhos maus, mas devemos ser guiados pelo Espírito Santo para sabermos discernir entre um bom conselho e um mau conselho. E o bom conselho deve ser seguido. E às vezes, meu irmão, eu venho até a perder, venho até a ter dano por um conselho bom, mas que é aquilo que deve ser seguido, que foi o que aconteceu com o Roboão. O conselho bom iria fazer com que ele tivesse dano, com que ele tivesse perda, mas ele não teria tanto desastre quanto seguir os conselhos maus. Então foi isso que aconteceu. Além do mais, nós devemos ter cuidado com a idolatria, que não só se restringe a uma imagem de escultura, mas tudo aquilo que venha tomar o lugar de Deus na nossa vida. Então, meu irmão, assim nós encerramos essa lição de número 2, o reino dividido, Jeroboão e Roboão. Que os irmãos continuem nos acompanhando. Você que está nos acompanhando pela primeira vez e ainda não é inscrito em nosso canal, faça a gentileza, nos abençoe com a sua inscrição, porque você pode até se perguntar como é que consigo abençoar esse canal. Você consegue abençoar esse canal se inscrevendo em nosso canal, ativando o sininho e curtindo as nossas videoaulas. Assim você estará nos abençoando. Não se esqueça também que na descrição desse vídeo nós temos um teste online, teste este fácil, rápido e simples. Não deixe de nos acompanhar nas próximas lições. E você que perdeu a lição de algum trimestre e queira escutar o nosso subsídio, está tudo na nossa playlist. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula de subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora.